O matiz caboclo pinta o céu de vinho pra morar sozinho. Todo pago é pouco, todo o céu se agita no horizonte louco do matiz caboclo, de perder de vista amada, amada por viver sozinho, não me apego a nada, amada, por viver sozinho, não me apego a nada. Muito bem-vindos ao podcast do Instituto Hugo de São Vítor. E eu estou aqui com o meu chimarrão. Todos nós estamos fumegando neste momento. Bom, pessoal... Você já me perguntou, assim, na Europa, assim, né? Mas o que tu tá fumando aí? Assim, várias vezes perguntaram o que tu tava fumando, né? Baita cachimbo, né? Baita cachimbo, che. Olha o tamanho desse... Uma erva bem verdinha. Meu Deus! É, exato. Nem te conto. Enfim, começando esse podcast com o patrocínio de Sociedade Chesterton Brasil, que está com um núcleo de formação novinho, uma novidade para vocês conferirem lá na Sociedade Chesterton. Então, entre no site da Sociedade Chesterton, tá? Qualquer coisa nós deixamos aqui nos comentários. Novidades também, sempre há novidades na escola clássica. Pessoal... Esqueceste só o Padre Brown box. Ah, sim, o box do Padre Brown está numa pré-venda, o box inteiro, pessoal. Ele Vocês voltou. podem ter... Ele voltou. E as histórias são muito legais, mesmo para vocês, se vocês querem ter um assunto interessante, querem discutir alguma coisa, podem discutir sobre os personagens do Padre Brown, que são muito legais. E às vezes inverossímeis, e às vezes verossímeis, né? Então tem ali... Imagina se não fosse inglês o Chesterton, hein? Que gigante que seria. Não, mas é muito bom, pessoal. O Padre Brown são contos bastante interessantes, ainda mais para quem frequenta, para quem é católico. São e tal. contos de detetive com uma moral que não é normal, assim. Contos de detetive. Conto de detetive que dá pra ler, assim, tu... Assim, eu leio qualquer porcaria de detetive. O Mário, ele é grande fã de contos de detetive. Agatha Christie, todos. Até Agatha Christie. Nem porque... tem mais nada que eu possa ler da Agatha Christie, então. Certo? Já leste tu? Não, todos os do Poirot. Porque eu acho que é muito grande a obra da Agatha Christie. Não, É que tem o detetive principal, que é o Poirot, e esses aí eu li quase tudo. Tem um ou outro. Agora tá na moda o Arsène Lupin também, né? Tá na moda. Agora, se vocês então, querem ter... E pronunciem direito, né? Arsène Lupin. Não digo Lupin ou Lupin, sei lá. Lupin. Ou Lupin é melhor do que... Eu acho que Lupin é melhor. Lupin. Lupin. Não é E um negócio interessante, né? O primeiro conto do Padre Brown já começa numa cena que atualmente é muito comum em filme, assim. E ali ele coloca toda aquela, né, o movimento da estação, aquela confusão da estação, e um detetive passando no meio de todo mundo, vendo o comportamento das pessoas. Ele repara que tem um padre lá no fundo, quando ele já chega na cidade e tudo. Eu acho que é bem no ar. Se a gente pega os filmes hoje de qualquer gênero, assim, e quando querem colocar algum mistério, alguma coisa, é muito parecido, pelo menos. Não sei se isso era um cânone já, em contos do mesmo gênero, mas não se era alguma coisa comum em vários gêneros, mas parece ser... Parece que vai ter um flash mob ali, assim, no meio, assim, o pessoal vai começar a cantar o tema da Nona Sinfonia de Beethoven. Assim. Tem o livro do Dostoiévski que começa no trem, né? Que é o Idiota. O Idiota. O Idiota. Sim, essa cena do trem. É muito bom.
Recomendo. Nós não sempre falamos mal de Dostoiévski. Mas não é aquela cena que aí entra num túnel, apaga a luz e excuse. Mas aí é pros fortes. Essa piada é quase interna, né? Da juventude. A piada do trem entrando num túnel, né? Clássica. Tem até o filme do... Como é que é o nome do cara? Aquele... Nicolas Cage. Não. Adam Sandler. Do Psicose. O diretor do Psicose lá. Diretor de Psicose. O Hitchcock. Tem um filme dele que no finalzinho o trem entra no túnel, assim, no túnel dele. E tá a guria e o cara, e aí acaba com uma piscadinha, assim. Enfim, pessoal, confiram lá a campanha do Padre Brown e o núcleo de formação. Tá muito legal aquilo lá. Outra coisa, Escola Clássica tem sempre novidades. Lá no Instagram, eu estou gravando, no próprio Instagram mesmo, algumas aulas de gramática latina, vocês podem conferir lá, algumas leituras de Cícero, e é claro, mas a cereja do bolo está no nosso curso de cultura clássica e nos 2 cursos de latim e grego. Pelo menos aprender o básico de grego vale a pena, pessoal. Tá entregando ouro. Aprendam latim, esse aí eu acho que... Eu fui contra. Fui contra aí, porque tá entregando todo o ouro da gramática ali pros caras de graça, assim. Cara, o pessoal não estuda mesmo de qualquer jeito. Não, mas eu quero... Olha só. Poderia. O pessoal tá marcando... Olha só, eu sempre digo... Passo. Não adianta só ouvir ali as partes da gramática, saber que elas existem, coisa assim. Isso aí não vai te transformar num leitor da língua latina, mas isso vai te ajudar depois a aprender com facilidade todas as coisas. Pode ser que te ajude. Tá? Então, confere lá na Escola Clássica. Vai lá no nosso perfil no Instagram, tem muita coisa legal. Vai no YouTube também, eu estou deixando bastante material no YouTube. Tá? E também confiram, talvez no próximo mês, esse podcast aqui já vai ter perdido a promoção de agora, em que nós estamos. Mas no próximo mês pode ser que vocês tenham aí uma ótima promoção da Escola Clássica, tá bem? Depois, também confiram a página do Colégio São José e confiram as iniciativas do Colégio São José, que está muito legal. Está com matrículas abertas por está com matrículas abertas. Então, assim, quem for de Porto Alegre, estiver nos assistindo, vem aqui no Portas Abertas, já vai ser perto do lançamento desse podcast. Então, vocês vão poder vir aqui na nossa sede e conhecer as atividades que nós estamos fazendo. São atividades especiais para a formação dos alunos. Vocês vão ver tudo que nós estamos fazendo no Colégio São José. Confiram. Depois, conheçam também os outros cursos. Nós temos 22 cursos, tá, no Instituto. Eles não são cursos descartáveis, tá, pessoal? São cursos para vocês realmente terem como livros, para vocês lerem, memorizarem as noções que estão ali. E vocês ainda podem perguntar para nós o que quiserem no suporte. Vocês podem ainda conversar com os professores ao longo da formação que vocês forem adquirir. E melhor do que isso, cursos presenciais e vir aqui nos visitar. Podem vir aqui nos visitar, tá? Mais novidades e patrocínios. Confraria Chesterton Brasil, Sociedade Chesterton Brasil, Vernácula Idiomas. Confiram também os nossos cursos da Vernácula. E o Música Litúrgica Online está com o curso agora fininho, tá? Tem lá exercícios iniciais para quem quer aprender teclado, exercícios iniciais, exercícios básicos, intermediários e avançados. Então vai ter tudo lá com o professor, com o Roger, tá? O organista, que é maravilhoso, tá? Não reclamem da música na sua paróquia, do violão. Aprenda a dedilhar. Muito bem, muito bem. O que mais? Mais algum para a gente começar? Tá muito bom. Tá muito bom, né? Tá, depois a gente pode ir falando mais sobre o Instituto. Mas assim, quem não conhece o site do Instituto, quem não conhece as coisas que nós estamos fazendo de verdade,
Fica só assistindo. Põe o dedo na consciência. É assim, né, que o pessoal faz. Não, mas é aqui a consciência. Aqui. A consciência tá aqui. Põe o dedo aqui na pedrinha indiana aqui, vocês aqui. No olho tá? de Shiva. No olho de Shiva aqui, tá? E leiam o que tem lá. Leiam tudo. É um estudo. Quem ler o site do Instituto já tem até um início, já inicia o seu conhecimento na história das artes liberais. Tem lá uma linha do tempo, tem tudo. Melhor do que isso, só a coleção daí. Se alguém quiser saber melhor da coleção, saber se pode adquirir em algum momento, vai direto no chat do site, tá bem? É isso aí. E é isso aí. Continuando, na verdade nós vamos continuar aqui hoje uma conversa. Nós tivemos no podcast, sei lá, retrasado, passado. Nós começamos a falar dos 4 Studia de Hugo de São Vitor. E, na verdade, ao começar essa conversa surgem inúmeras dúvidas e problemas e tal. Mas eu acho que eu já vou começar aqui falando que assim, nós temos um problema hoje. Eu falo desse problema sempre, a gente pode melhorar então essa exposição, tá? Que é assim, nós vemos aí muitos cursos hoje, tá? O pessoal pega e faz curso de internet, ou faz ali uma espécie de entretenimento, ou faz ali uma espécie assim de vamos dizer assim, workshop, todo tipo de workshop na internet, e vem com esses assuntos gerais, assim, seja forte, seja homem, tá? Eu não estou falando de nenhum, eu não quero falar de nenhum específico, mas eu estou dando títulos aqui que me parecem refletir essa realidade, tá? Seja homem, seja forte, seja melhor, seja um bom católico, esse tipo de coisa. E no fim das contas, o objetivo real daquele curso, ou o objetivo pessoal que alguém tenha, nunca fica claro exatamente o que é. Ou seja, curso de quê? É um curso sobre administrar a casa? É um curso sobre práticas espirituais? É um curso sobre práticas do dia a dia? Como dormir bem? É sobre como estudar melhor? É sobre Santo Tomás de Aquino? É sobre o que o curso? Tá? Normalmente não se tem nem claro muito sobre o que é. Aí alguns outros vão dizer assim, aprenda a transformar o seu conhecimento em dinheiro. Tem esse negócio aí. Daí tu vai ver o que é o curso. O curso fala sobre conhecimentos e sobre, sobre empregos possíveis. Bom, se eu quero saber empregos possíveis, então eu vou lá na internet e vejo se tem alguma vaga de emprego, né? Mas na minha época... No jornal mesmo. Na minha época, a gente ia na internet. Eu não sou da época de vocês. Mas, poxa, quem tem 40, 50 anos sabe hora de domingo que o cara vai lá na página de empregos. O pior de tudo era quando o cara escrevia assim, apareça na rua dos Andradas, 948, na segunda-feira, com seu currículo. Aí era muito triste. Aí o cara não ia e se achava um merda, assim, né? Eu não quero trabalhar mesmo. Por que eu não fui na Rua dos Andradas no dia tal? Podia estar com trabalho agora. Já tá arranjado serviço. Aí chega lá, tem 50 malucos, assim, e dinâmica de grupo e todas essas coisas. Exato. Uniformemente com cara de desempregado. Aí, no fim, o cara quer empregar aquele que não gostou da dinâmica. Porque achou que era uma porcaria mesmo. Ele viu assim, não, aquele cara lá parece esperto, porque ele... Ele achou que essa vaga é muito ruim. Ele achou essa vaga ruim, então Esse é bom. Esse é o cara bom. Já aconteceu comigo. Já pegar isso aí no meio da seleção, assim, no meio da manhã, já 10h30 eu fui embora. E aí deu meio-dia, a pessoa me ligou lá dizendo que eu que tinha sido selecionado. Porque eu fui embora. Muito bem. Eu, uma pessoa séria, teria ficado aqui a manhã toda. Tinha mais o que fazer. Ele tinha objetivos na vida e ele não quis ficar aqui nessa informação. Mas olha só, então a questão toda é que os nossos cursos eles têm título e o conteúdo tem a ver com título. Exatamente, né? Olha só. Isso é a primeira coisa, né? A primeira coisa, o negócio está escrito assim, gramática. Tá, o curso de gramática. E aí, veja bem, e olha a maluquice.
E olha a maluquice, o curso é de gramática. Básica. Básica. Gramática básica. O curso é de gramática básica. Estão lá as noções iniciais da gramática, da morfologia, da sintaxe. E olha só. Esse é o E intermediário. olha a maluquice, o professor sabe muito de gramática e sabe escrever muito bem. Olha só, ele tem... Tem sim, cara. Tem qualificação para fazer tudo isso. Né? Muito bem. Olha só, então vamos lá. Isso Hugo é de gramática. Isso sim. E ao que nos parece aqui, eu acho que isso é unânime, o Hugo de São Vítor ele tem uma boa abordagem sobre esses temas, sobre todos os temas sobre os quais, ou nos quais alguém pode se tornar, pode estudar, né? Os quais alguém pode estudar e aprender sobre todo o panorama das técnicas da vida humana, das técnicas necessárias para a vida humana ou daquelas que os seres humanos podem aprender e desenvolver-se. Ou seja, um panorama geral mesmo, né? Vamos dizer assim, a categorização das atividades humanas todas e naquilo que pontualmente alguém pode melhorar. É um mapa. Um verdadeiro mapa de todas as atividades possíveis que alguém pode desempenhar. Vamos lá, pessoal. Abri aqui o São Boaventura porque é um pouco diferente, tá? O que o São Boaventura fala sobre 4 luzes não é para um paralelo perfeito com o que o Hugo de São Vítor chama dos 4 studia, certo? E isso aí pode complicar um pouquinho, porque, de novo, né, o sujeito está querendo encaixar tudo em tudo, assim, achar aquelas coisas perfeitas. Tá, mas onde se encaixa cada uma dos estudos nas 4 luzes do... Não se encaixa, cara. Tu estuda o Hugo de São Vítor, fecha o livro, depois tu estudia o São Boaventura. Estudia o... tu estudia e fecha o livro e vai para o São Boaventura e depois... E aí estudas os Lumina do São Boaventura. Aí tu criaste um paradoxo insanável que é como é que tu vai estudar os Studia? Aí é que tá. Aí já não dá. Acho que acabou tudo. Desculpa o meu... Mas enfim, a questão toda é que existem 4 luzes também. Eu queria só pontuar pode. Isso aqui porque... Ele diz aqui que São Tiago, na sua carta, não é? Jacobus, in epistule sue primo capítulo. Então ele diz, omne datum optimum et omne donum perfectum de sursum est descendens a patre luminum. Então tudo aquilo que é dado e é ótimo, e é o melhor, de melhor, e todo o dom perfeito é de cima, vem de cima, que descende do Pai das Luzes. Isso diz São Tiago no primeiro capítulo da sua carta. E aí, então, ele diz, não é? Existem 4 dessas luzes que são enviadas pelo Pai das Luzes. Existe aonde? Bom, no homem, certo? O homem recebe luzes do Pai das Luzes. E essas luzes são 4. A primeira é aquela lançada em forma de artefatos, coisas que são, por assim dizer, externas ao homem e destinadas a suprir as necessidades do corpo. É a chamada luz das artes mecânicas. Olha só, interessante. É dividida em 7, correspondendo às 7 artes mecânicas listadas por Hugo de São Vítor, no seu Didascálico, diz aqui o São Boaventura. A saber, a tecelagem, fabricação de armas, agricultura, caça, navegação, medicina e teatro. Que as artes acima mencionadas são somente estas, é mostrada da seguinte maneira. Toda arte mecânica é destinada ao nosso consolo ou ao nosso conforto. Seu objetivo, portanto, é banir a tristeza ou a necessidade. É útil ou agradável, de acordo com as palavras de Horácio, né? Aut prodesse volunt, aut delectare poete. Né? Os poetas querem ser úteis ou agradar, nesse sentido. O útil a gente pode pensar até como trazer ali conhecimentos úteis mesmo, algo como, por exemplo... coisas mesmo, mais do que conhecimento, assim, né? Coisas, nesse sentido. Uma faca.
Criar coisas, tá? Criar coisas, criar né? Coisas... Tá. Então, por isso essa aqui pode ser a luz a luz exterior, né? Pode ser chamada corretamente de a luz exterior. Né? Recte potes dici exterius. E assim vai. Bom, essa é a primeira luz das artes mecânicas. São essas 7 porque são as 7 necessidades do homem, não é? A segunda luz é a luz da apreensão das formas naturais. Formas naturales aprehendas, ad formas naturales aprehendas. É a luz do conhecimento dos sentidos. Isso é chamado corretamente de luz inferior, porque a percepção sensorial começa com um objeto inferior e ocorre com o auxílio da luz corporal. Possui 5 divisões correspondentes aos 5 sentidos. E aí ele vai falar, então, dessa segunda luz. A terceira é a que Só uma dica, rapidamente, só para o pessoal talvez entender um pouquinho melhor. É aquilo que capta as formas físicas, materiais, como, por exemplo, a dureza, a moleza do tato, as cores pela visão e assim vai. Exatamente. Essas formas que ele está falando. Exatamente. Aí já estamos entrando até em categorias, assim. E aí depois, a terceira, que é a da investigação das verdades inteligíveis. É a luz do conhecimento filosófico, que se divide em 3. A racional, a natural e a moral. E aqui é que está a grande questão toda, né? Porque os Studia, ele tem um que é racional, um que é natural e outro que é moral, mas ainda tem ainda mais o das artes mecânicas. Essas seriam as divisões aqui. Então, os Studias, eles já são as artes mecânicas mais a luz filosófica. Mais a luz filosófica. Certo. E aí tu fecha os 4 do de São Vítor, não é? Mas o São Boaventura, ele diz, não, existem as mecânicas, sim, e é exatamente o que o Hugo de São Vítor diz sobre as artes mecânicas. Ele diz nominalmente isso. Depois existem essas dos sentidos, que é intermediário entre essa que vem agora e a filosófica. E a quarta luz, que é a luz da salvação, das Sagradas Escrituras. Agora, a quarta luz, que fornece iluminação com relação à verdade salvadora, é a luz da Sagrada Escritura. E é a luz chamada superior, porque leva às coisas superiores, levando verdades que transcendem a razão. E também porque não é adquirida pela pesquisa humana, mas desce do Deus das luzes, por inspiração. Embora no sentido literal seja uma, em sentido espiritual, o místico é tripla, porque todos os livros das Sagradas Escrituras, além do significado literal que as palavras expressam externamente, há um significado espiritual triplo: o alegórico, pelo qual somos ensinados em que acreditar em relação à divindade e à humanidade; o moral, pelo qual somos ensinados a viver; e o anagógico, pelo qual somos ensinados a nos apegar a Deus. Portanto, toda a Sagrada Escritura ensina essas 3 verdades: a geração e a encarnação de Cristo, o padrão da vida humana e a união da alma com Deus. O primeiro diz respeito à fé, o segundo à moral e o terceiro ao objetivo final de ambos. O esforço dos doutores deve ser direcionado ao estudo dos primeiros, o dos pregadores ao estudo do segundo e dos contemplativos ao estudo do terceiro. E aí ele diz: o primeiro é ensinado principalmente por Santo Agostinho, o segundo por São Gregório Magno, o terceiro por Dionísio Areopagita, né? E aí Santo Anselmo seguiu Santo Agostinho, São Bernardo seguiu São Gregório Magno e Ricardo de São Vítor seguiu a Dionísio Areopagita. Para Anselmo é excelente, para Anselmo, o raciocínio da São Bernardo na pregação e Ricardo de São Vítor na contemplação. Mas Hugo se destaca nos 3. Hugo vero omnia ec. Certo? Impressionante. Impressionante. Então, bom, recapitulando aqui. Primeiro,
Primeira das luzes é a luz das artes mecânicas. É principalmente aquilo que... e é bom que seja assim, né? O que a maioria das pessoas e o que a sociedade em que nós vivemos, em que todos os homens viveram sempre, considera como algo útil, como algo que deve ser buscado na vida e na educação. Essa é a primeira luz. É mais ou menos aquilo que tá no filme da Odisseia no Espaço do Kubrick, que a primeira coisa que os macaquinhos aprendem é bater o osso na pedra ali e tal. Então a primeira das luzes é a luz que produz objetos para a vida prática. Prática. Exato. Mas aí é que tá o problema, de cosmovisão moderno, certo? É achar que a racionalidade parte disso como sendo a primeira das ações realmente humanas. E aí tu inverte tudo. Tu diz assim, o homem começou a se racionalizar batendo em pedra. Sim. Aí é que está o problema, né? E a questão toda, uma visão correta, antropológica correta, é saber assim, não, o que vem antes? É o macaco batendo na pedra, certo? É o Australopithecus jogando pedras numa carcaça de rinoceronte, de búfalo para espantar as hienas, e os abutres, e aí ele ir comer, certo? Que é isso aí que diz que o Australopithecus ele tinha essa grande vantagem, que ele tinha a mão em pinça, e conseguia fazer um movimento que realmente para qualquer outro animal é mais difícil, né? São só os primatas que conseguem com uma precisão tão grande arremessar objetos assim. Pô, exatamente. A mão do homem é realmente o Australopithecus que ainda é um macaco, assim, né? Mas ela por ter porque o bugio também consegue arremessar coisas em ti e tal. Vamos dizer que o que faz a diferença é o polegar. Esse polegar, vamos dizer assim, ele consegue transformar a mão numa catapulta nesse sentido. Sim. Mas a mão, por ter o polegar e por ter os outros dedos à sua disposição, ela é versátil. Sim. Ela é versátil, ela é um instrumento de instrumentos. Isso aí é o princípio antropológico. Uma das primeiras coisas que a gente deve notar a diferença entre o homem e os outros animais. Mas aí é que tá. Mas eu entendi, porque o negócio é isso mesmo? Porque no filme do Kubrick, então, ele faz aquele famoso salto de, sei lá, 6.000 anos. E aí ele consegue fazer uma espaçonave viajar no espaço, assim, né? Ele se torna um engenheiro espacial. E aí aquilo é o fim do homem, então é construir coisas cada vez tecnologicamente mais avançadas. Exatamente, sendo que não pode ser isso, porque quando tu olha para a história, tu olha a arquitetura egípcia, o sistema de irrigação de um jardim, de um zigurate na Babilônia, sim, assim, tu vê que a dificuldade para fazer um zigurate hoje em dia é até maior com a tecnologia que nós temos, assim. Tu não tem como, com a tecnologia que nós temos que criar uma nova tecnologia para fazer a mesma coisa. Sim. Nesse sentido. E vai demorar para burro, assim. Mas vamos ver, olha só, Só que a questão toda é que tu faz o zigurate para poder olhar pro céu. Certo? Se tu não olhasse pro céu, tu não ia fazer zigurate nenhum. Tu faz uma pirâmide porque tu acredita na imortalidade da alma. Mas nota... E senão isso vem antes da pirâmide. Mas agora nota... A crença, a luz da salvação, a luz do conhecimento racional, certo? A luz da filosofia e mesmo a luz dos sentidos vem antes dessa aí que é a primeira. Eu diria uma outra... a única que importa na sociedade. E eu diria uma outra coisa. Se a gente pega... pega o filme do Kubrick, entende que esse céu, essa navegação celeste, essa navegação espacial, ela não é literal, faz mais sentido como fim último. Olha, não é que o homem esteja dado a construir coisas para navegar pelo espaço, não, é porque é lá que está o interesse humano. O interesse humano está nas coisas mais distantes sempre. Está em entender aquilo que está discreto, aquilo que é até oculto, tá? Não entendo mal.
mas aquilo que está ali oculto, algo que pede é um misterioso e pede algo a esse homem e ele não sabe o que é. Então eu diria que a racionalidade começaria justamente na pergunta, olha, tá, eu entendi que isso aqui é maravilhoso e isso, ou melhor, não, eu estou atraído por esta coisa aqui, por algo sublime acima da minha cabeça e eu quero saber o que esta coisa quer de mim. É mais ou menos por aí, assim. É por aí. Sim. Mas vem antes, daí depois... E aí que tá, isso vem antes de tudo. Aí tu precisa de luz de artes mecânicas e coisas assim. Então tu tens os sentidos, tá? Que são ali externos, certo? Beleza, só com eles tu não faz nada. E tu olha, até porque tu olha para os animais, eles também têm. Então é meio... Aqui caberia essa observação sobre a visão do São Boaventura, assim. Bom, é que isso aqui é uma luz mesmo. Porque os outros animais têm também isso aí, sei lá, os insetos têm sentidos externos. Tem sentidos e constroem coisas muito bem arquitetadas. Mas é uma luz porque realmente é muito interessante. É uma luz como... algo que estava escuro, que, por exemplo, para uma planta, uma pedra está escuro, para o homem se abre. E para os animais também. Os animais todos se abrem. Que é as relações com... Só que aí a questão toda é o que vem antes. O que veio antes. Sim. E na ordem de importância, né? Sim. É claro que uma pessoa religiosa, uma pessoa com uma cosmovisão aberta, a transcendência, ela não vai dizer que o mais importante é conseguir construir aviões. Sim. Não é? E por isso os ofícios ligados às artes mecânicas são superiores aos outros, não é? E mesmo esse pessoal apaixonado por tecnologia, mesmo as pessoas apaixonadas pela tecnologia e por esse tipo de ideal, elas, no fundo, têm um mistério ali, tem um mistério da própria racionalidade, assim. Olha, eu ao criar essas coisas, ou ao criar algo novo, parece que eu me encontro com algo que transcende a minha existência. Esse é o problema todo. É que no mundo materialista nunca se vai dizer isso. Sim. Mas é o que move. O que move um sujeito a construir um troço tão surreal, assim? Olha a engenharia, a complexidade. Mas o cara ele alcança tudo aquilo ali, ele não é porque ele... porque ele acha que aquilo ali vai ser bom para a humanidade. Dai a César o que é de César, certo? Dai a César o que é de César. Por que tu queres buscar uma educação de construir coisas? Porque tu quer com essas coisas conseguir outras coisas, certo? É só comércio. E tá certo? Então, eu quero ficar rico. Rico é ter coisas materiais, certo? Dinheiro é o equivalente, né? O Estado, como diz na Libra Esterlina, né? O rei foi impresso tudo de novo, né? O dinheiro da Inglaterra, o rei promete ao portador dessa a quantia de tantas libras, certo? Mas não é o dinheiro, é o que está por trás do dinheiro. Pode ser terra, pode ser bens, pode ser comida, pode ser várias outras coisas assim. São coisas mecânicas, é o lastro todo que existe ali por trás daquilo. Então faz sentido, assim, olha, se eu quero dinheiro, eu preciso produzir algo que possa ser transformado em dinheiro. E é diferente das outras luzes, assim, as luzes do sentido não te dá dinheiro, não é? As luzes, até mesmo no teatro que está nessas luzes mecânicas, assim, né, em que entra todas as artes e tudo isso, as artes, entrar música instrumental e todas essas coisas. Bom, até isso aí pode ser... artes, talvez, porque as belas artes, sim, mas elas entram ali, em parte entra na marcenaria, na ferraria e tal, todas essas coisas. Na literatura. No teatro. Entra no teatro, né? Só que o teatro também é a base de todas essas coisas, assim. Ele é a última a ser citado ali porque ele está em primeiro em ordem de importância, né? Bem, então
faz sentido, assim, que a pessoa vai crescendo e aí o que tu vai fazer da vida? Ah, vou ser filósofo. Pô, meu filho, não. Tá certo o pai que diz isso, não é? Tu não pode ser filósofo. Certo? Tu vai produzir um discurso e aí... Não vai produzir nada. Tu não... exatamente. Tu não... Olha, isso aí para trocar isso aí por comida é difícil. Para trocar por comida é difícil. Exatamente. Trocar por comida, por casa, por roupas e tal, por bens de arte. São em outras luzes. Tu quer passar uma luz para outra, assim, né? E dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tu tá tentando pegar o que é de Deus e trocar por coisas de César, certo? E aí vai ser difícil mesmo, vai ser complicado, não é? Até existe toda uma indústria de livros, por exemplo, e aí tu produz um discurso filosófico, passa para o livro, e aí as outras pessoas estão interessadas naquilo, elas compram um livro. Não, existe mas é uma formas. Intermediações, assim, que... Existe a banca dos cambistas, certo? O cambista, ali no templo, é o cara que fazia isso. Ele pegava aquilo que era de César e transformava em coisas para Deus. Sim. Aí, pode até ser, né? Mas essa atividade de câmbio aí, ela é bem difícil e é muito difícil de concebê-la e de dar certo. Assim, precisa de uma conjuntura, precisa ter o cambista ali. E não é qualquer sociedade que tem o cambista... Então, como nós fazemos hoje em dia? Bom, a gente institucionaliza as universidades e todas essas coisas que seriam um espaço onde o sujeito que se dedica a outras luzes, não é? Seja a luz da Sagrada Escritura, seja a luz do conhecimento filosófico, seja a luz dos sentidos, tu consegues transformar cambiar, não é, essas luzes para luzes de artes mecânicas e aí o sujeito ganha dinheiro e com esse tipo de luz, assim, o né? O primeiro filósofo, não é o primeiro, mas vamos colocar como o primeiro, que é Sócrates, ele realmente era um empreiteiro para ganhar a vida. Sim. E quando filosofava, ele fazia questão de fazer isso de graça. Certo? E se batia com os outros caras da época por causa disso. Se batia não, mas fazia as suas ironias justamente em cima disso. Olha, isso aí que vocês estão querendo ensinar aí, sofistas, isso aí não pode ser vendido. Ele realmente se batia por isso, defendia isso. E depois, com a morte dele, acaba se tornando ao longo do tempo, ao longo de muito tempo, acaba se tornando também uma profissão, vamos dizer assim. Sim. Mas originalmente não é isso. Originalmente está bem separado. Assim. Sócrates ganhava a vida ali como empreiteiro, como guerreiro, oleiro e vários tipos de coisas, mas ele conseguia, inclusive, isso que é interessante, que o pessoal de hoje em dia, né? Ser, sei lá, o cara era pedreiro e filosofava ao mesmo tempo. Aí que tá, eu acho que... Hoje em dia isso é muito engraçado, piada, né? Eu acredito que o melhor modo de aprender 4 causas, por exemplo, as 4 causas e aprender os temas mais cabeludos de metafísica, isso começa na experiência de criação. Eu acredito que é o melhor modo possível. Está aí, olha, vamos dizer que esse é um modo de câmbio, modo de câmbio muito bom. É um câmbio contrário, tu vai da criação de algo físico. Só que no momento que tu procura aperfeiçoar o teu trabalho, tu vai encontrando a estrutura natural daquela tua atividade. Sim. E aí, quando tu encontra aquela estrutura, daqui a pouco tu nota, nossa, se todos esses marceneiros soubessem disso aqui, que eu sei desse processo que eu aprendi, dessas bases aqui, desse artifício, eles ficariam ricos, eles poderiam ampliar os seus bens e tudo mais. Vamos dizer que a primeira coisa que se percebe é essa, eu acredito. E aí tu já está filosofando de alguma forma. Exatamente. Aí tu já. Aí quando tu larga disso e vê que esse mundo também, o mundo filosófico, o mundo da estrutura lógica dessa tarefa é muito rico e se apaixona pela estrutura das coisas, e aí de tudo, estende isso a tudo,
Aí eu acho que houve vamos dizer que houve um câmbio, como mais ou menos Dá como pra brincar assim, de filósofo e médico, todo mundo tem um pouco. Aí quando o cara vai de noite para boteco conversar com os amigos, ele se torna uma espécie de filósofo. Mas ele precisa, né, pegando aí do exemplo do Sócrates, ele ainda precisa dos seus vasos lá e da sua cerâmica e das coisas assim. Não vai deixar isso de lado. Porque... Por isso que é de noite. Por isso e é interessante como isso aconteceu na história, né? Porque os ateliês de olaria de Atenas foram as únicas coisas que não foram destruídas por Xerxes, porque era uma atividade muito básica, assim. Eu entrava ali, os soldados, e olharam para aquilo e, deixa isso aí. O resto de Atenas, né, o pessoal está todo em Salamina, certo? Todos os profissionais, assim, e o que tu fazes quando tu invade uma cidade? Tu acaba com os meios de produção, né? Então, o sujeito chegou ali numa oficina naval, não é? No Pireu ali, nos lados, acaba com isso aqui, senão os caras vão construir barco de novo, né? Saca? Toca fogo nas ferramentas, em tudo aquilo, e vai embora, né? Então, indústria de armas, indústria de metais e tudo isso aí foi tudo varrido por Xerxes, né? Capeleia, né? Exato. Entois capelei, não, Capeleios. Entois capeleios. Agora, e é engraçado porque a gente olha não existe, com a queda de Atenas, não existe nenhuma decadência com relação à cerâmica, né? O que vai ser isso aí, Sócrates está nascendo nesse momento, né? Quando Xerxes destrói Atenas, né? E os atenienses viram de Salamina a sua cidade pegando fogo. Bom, ela era a Atenas que a gente conhece, assim, quando a gente pensa em Atenas antiga ou pensa nas ruínas hoje em dia, aquilo ali é tudo Péricles, é tudo logo depois disso, né? Não, antes era uma cidade de madeira, basicamente de madeira, com suas oficinas e as coisas assim, né? Já democrática, já tinha passado por ali Drácon, Pisístrato, Solon, Clístenes. Todo mundo já tinha passado por ali. Politicamente Atenas já existe, mas assim... Péricles, nesse tempo de Péricles. Aí depois vem Péricles, né? Depois da tomada... Tanto que Péricles pede para alguns que estão lá até hoje o que era de pedra de Atenas e que havia sido destruído, ele pede para não reformar, né? Eles deixam assim, para nós nos lembrarmos sempre dos persas. O que os persas fizeram com a nossa cidade, né? E vejam, os persas saíram derrotados disso aí. Os atenienses entregaram a cidade material para não acabar com a cidade enquanto instituição, né? A cidade espiritual ateniense, democrática e tal. Não, a gente foge, a gente se retira para Salamina, fica todo mundo ali, deixa eles queimarem tudo, depois nós acabamos com os barcos deles, né? Acabamos com a frota. Então Temístocles destrói a frota toda persa e os persas têm que ir embora, os poucos que sobraram, porque a maioria morreu nos barcos, né? Mas eles tocaram fogo em Atenas, assim, ofereceram a cidade em holocausto, depois reconstruíram tudo. O que não foi destruído? Só as olarias. Só os lugares a gente fala de cerâmica grega e a referência maior que a gente tem de iconografia mesmo antiga, grega é de cerâmica, né? E isso não foi destruído. Cerâmica, o que interessa? Só uns vasos, né? Destrói o resto, porque cerâmica não é arma, né? Cerâmica não pode... bom, essa vai ser a profissão do Sócrates, né? Numa tradição ininterrupta ali. Enquanto os outros todos tiveram que se reinventar, reconstruir os ateliês, as ferramentas e não sei o que e tal, imediatamente após a destruição de Atenas, a cerâmica continuou existindo, viva, né? Mas aí tu vê que a rapidez que eles reconstroem é absurda, assim, porque em algumas 3 décadas, talvez, já estão na chamada Era de Ouro de Péricles, logo depois disso Não, que é um milagre também que Péricles tenha reinado assim o tempo todo, porque os atenienses não gostavam de
de gente reinando, né? Tu tem um estrategos no poder ali por décadas, e por que ele não foi ostracizado como todos os outros? Como o próprio Temístocles, que venceu os persas. Sim. Certo? O próprio Temístocles por que ele foi ostracizado? Porque ele era muito bom. E na democracia tu não pode aceitar que tem alguém muito bom assim. Mas o Péricles, ele, ao mesmo tempo que ele era muito bom, não mandaram ele embora. Talvez porque ele vivia em concubinato, né, e tal. Ele não... ele nunca se casou, porque a mulher dele era bárbara, né? Ele não era não era cidadã, então não era filho de cidadãos, então ele não podia se casar. Então ele tinha uma vida particular, assim, meio fora dos padrões, e nunca ele era considerado um cara tão bom assim, né? Mas aí então tem essa era de ouro na qual o Sócrates vive. Mas veja só, eu acho que sempre é bom lembrar disso tudo, né? O Sócrates vive ali num lugar, num regime político que ele não gosta, que ele chega à conclusão que não é bom, assim, que é a democracia, que não é perfeito, tem muitos problemas e tal, mas no final ele diz, pois mas se nós não vivêssemos aqui, a gente não ia estar conversando essas coisas, né? Não teria... a única coisa que permite com que nós critiquemos a democracia e o governo e as instituições é a democracia e as instituições democráticas. Agora, uma das coisas mais interessantes abrindo um parênteses sobre a cerâmica, eu acho que faz todo sentido aqui nesse assunto dos 4 estúdios, né? É impressionante, tá? Hoje a gente não tem a mesma necessidade grega, tá? As pessoas tinham de buscar água na fonte. Então tu tinha que ter uma vasilha, né, um vaso lá, específico, grande, que pudesse ser carregado no ombro e tal, que tivesse... Ou seja, tinha... Primeiro, esse vaso que era o vaso, acho que, se não me engano, eram as próprias hídrias, né? Sim. A hídria, então, esse vaso de trazer a água da fonte, ele era feito tanto para... Vamos dizer que ele tinha uma funcionalidade mais complexa do que outros objetos comuns do dia a dia, ou uma funcionalidade tão complexa, às vezes, quanto ferramentas de alguém que vai operar, vai conformar metais, por exemplo. Tinha ali um vaso feito para tanto se encaixar na fonte, quanto ser minimamente confortável ou suficientemente pequeno ou adequado para ser carregado para dentro de casa, fazendo um percurso grande. As mulheres é que tinham que fazer esse percurso. Mas aí depois tu vai ter os outros vasos, por exemplo, o enocói, né? O enocói é só para colocar o vinho para ser servido pelas demais pessoas, então ele tem uma funcionalidade também. Eu não sei, o enocói ele é comprido, a mim me parece que se colocar o enocói numa mesa, por exemplo, sim, tu consegue servir sem ter que levantar ou sendo fácil de controlar Então me parece assim que no momento que o cara trabalha com um negócio desse e vê a importância da forma dos vasos, sim, a importância dessa forma... O material é o mesmo, o material processo é o mesmo, de assar é o mesmo, né? Exatamente. Uma questão que me veio assim, se tinha para cada um tipo de vaso cenas mitológicas e de adorno foram diferentes, mas eu não via assim, era meio aleatório assim, não adianta querer achar. Não, mas mas a gente lê, por exemplo, naquele livro lá no Acrópolis, né? Sim. A gente vê o seguinte, que os vasos, quando começa a cultura do simpósio, o que a gente tem? Vasos que lembram a atividade ou a alegria do simpósio, diferentemente de um vaso de trabalho. Sim. Ou seja, se tu vai colocar um vaso dentro de casa no simpósio, ele não pode te lembrar o trabalho, ele não pode lembrar as coisas duras ali, a guerra ele não pode lembrar, eu não sei até se não colocavam cenas de guerra, mas pelo menos cenas de nobreza dentro dos vasos do vinho, né, para você colocar o vinho e fazer o simpósio. O problema é que essa cultura, a gente sabe que a cultura dos vasos para o simpósio fez com que as pessoas começassem a se comportar e a criar, não é produzir, mas a ter a cultura mesmo e o comportamento do simpósio, e fazer o simpósio dentro de casa. Ou seja, isso divulgou
não os vasos, mas a atividade. Os vasos trouxeram à tona a própria atividade para o mundo grego. E aí o que tu tens? Tu tem se vê ali, justamente, se tu começa a olhar para aquela produção inteira, para aquelas necessidades todas, para aquela demanda inteira de vasos, começa a ver que tem uma cultura toda que depende daquilo e que eles são feitos, mas de um modo muito especial para cada problema. São feitos da mesma matéria, né? Enfim, tu tem ali cenas da literatura pintadas nele, mas não podem ser as mesmas cenas para todas as situações, a gente já vê isso, tá? E a gente vê que eles têm até diferentes tamanhos, né, para ficar na cozinha, ou para, enfim, receber diferentes líquidos, não só vinho, não só água e vinho, mas tem outros líquidos ainda, provavelmente líquidos quentes, que vão ser colocados dentro do vaso, daí já muda, já tem que ter ali, já tem que ter um material mais, vamos dizer, mais resistente, talvez até mesmo ao fogo e tal. Então, olha só, quando tu vê esse negócio, e quando Sócrates provavelmente trabalhava, ele tinha que ter muito bem a ideia, primeiro, da causa final, vamos dizer assim, ou daquele objetivo funcional, e não só desse objetivo funcional, mas qual era todo o contexto social, assim, qual era toda a prática que ia envolver aquele vaso, ou aquele grupo de vasos, ou para quem ia. O cara, esse aqui é um nobre. Sim. Não posso aqui fazer o mesmo desenho, pessoal, capricha aí nesse aqui, porque esse aqui é pro fulano e tal. O cara ali é um militar e aqui um nobre de guerra e tal. Enfim, tu tem essas mudanças e isso aí faz com que, principalmente nesse trabalho, tu não faça coisas gerais, somente aquilo que está na tradição, mas tu tem que inventar alguma coisa nova. Eu diria que esse problema de criar um vaso novo, tu vai ter que se esforçar muito bem por imaginar onde ele vai ser colocado e o que ele vai causar quais são os efeitos também daquele vaso naquele ambiente, naquele lugar. Eu acho que só esse aspecto grego ele é muito rico e ele vai se concentrar justamente nos vasos e vai nos dar hoje, né, o que vai ser o melhor exemplar da arte grega. Ou seja, maior, assim, a abundância do exemplo da arte grega está ali nos vasos. Isso e a arquitetura. Né? E a arquitetura também, mas eu diria que os vasos eles são ainda muito mais, eles ainda nos dizem muito mais sobre a cultura por conta disso. Vida, talvez, sobre a vida cotidiana grega por conta disso, por conta de todas essas camadas. Ele não era só funcional, assim, não era só uma coisa funcional. Eu dizer que um vaso grego só era feito não só para carregar água, não. Ele tinha uma coisa ali de inspiração, ele tinha isso é engraçado, um problema religioso. Digamos, a coisa mais básica e a arquitetura que é a mais elevada das artes de construir, digamos assim. Mas eu acho que o que é relevante para nós, nesse estudo dos Estúria, é isso, que os caras destruíram a cidade, mas mantiveram os artesãos e o pessoal que pensava também politicamente a coisa, os políticos. E em pouco tempo eles reconstruíram. Sim. Porque, de fato, é isso. A parte material, essa das artes mecânicas, ela é a mais simples, assim. Nesse sentido, dá pra ver que... Sim. Olha, se tu tiver os caras que fazem, tiver a arte, tu consegues reconstruir rapidamente. Agora, se morrer todo mundo, aí realmente não... Mas preservou a cidade, mas ficou só os caras, os piores, que não sabiam fazer nada, aí não ia conseguir. Entende? Então, aí que tu vê o estúdio, a arte mecânica mesmo. E quanto às outras artes que nós podemos falar, assim, como é que nós chegamos, por exemplo, na lógica, ou artes do raciocínio? Aí que tá. Vamos dizer que o refinamento das outras artes, o mundo grego, ele constitui os rudimentos. Não sei, o Clício vai poder dizer até melhor, mas eu acho que nós vemos ali, nessas conversas socráticas, por exemplo, nesse tipo de cultura do simpósio, enfim, desses... Como é que a gente chama? Não, mas a questão toda é que, sim, tem essa época de ouro ali, de Péricles, que constrói templos e teatros e essas coisas todas, assim, mas isso está sempre ameaçado, né? Porque logo que se estabelece se consegue expulsar os persas, vem as guerras internas ali, chamado de Peloponeso e tal,
Depois vem o problema com os macedônios e tal. Daí, quando termina os macedônios, já tem os romanos nas portas e tal. O tempo todo está acontecendo isso. Parece que quando a coisa fica em paz mesmo, que Roma estabelece séculos de paz dentro da Grécia, assim, aí acabou. Sim. Aí não tem mais nada. Então, assim, por que tu tá construindo templos e coisas se tu tem que te preocupar com guerra, né? Isso é o que é o mais impressionante, assim, porque a gente ouve falar da guerra da Ucrânia, agora, nesse momento, o pessoal já não tem mais motivação. Agora vai vir a Terceira Guerra Mundial, né? Não adianta a gente fazer nada. Teve pandemia, não adianta. Né? Então, a diferença para os gregos é isso. Tudo que foi feito de grandioso foi no meio do furdúncio. E quem é que disse que na época na idade das trevas gregas, não é? Que vai do fim da Guerra de Troia até o estabelecimento mesmo que começa a escrita com o alfabeto oriundo dos fenícios e tal, e aí nós vamos ter ali aquelas tiranias todas em Tebas, Atenas e tal, e aí começa um período de reflorescimento da cultura. Eu acho que nessa época aí da Idade das Trevas é onde o pessoal vivia sem guerra, com boa produção de alimentos e tudo. Por isso que a gente não sabe de nada, por isso que não deu contribuição nenhuma, certo? Pra nada. Tá, mas daí aí eu puxo as artes do Logos, porque da onde vem isso, né? Porque pode ser um pouco estranho o cara falar assim, lógica. Afasta as pessoas assim, não, mas a lógica é um negócio chato ou muito complicado para mim, eu não quero estudar isso. Mas não vem, né? Não é assim, as artes do Logos não nascem da lógica, ninguém aprendeu a falar, e aí eu já toco na questão, né? A partir da lógica, ninguém aprendeu a falar a partir do silogismo, quando o cara descobriu o silogismo. Porque é o contrário, as artes da lógica vêm da fala. Sim. A fala que caracteriza o homem desde o início, não tem como dissociar do homem. E aí vocês estavam falando do simpósio e que, tinha toda essa coisa, essa cerimonialização disso. Mas disso do quê? Da fala, da conversação. Da conversação. E é isso que o pessoal... Mas no meio, o que eu tô querendo dizer é que isso tudo é no meio da balbúrdia, assim. Exato. Só tem quando tem dificuldade. Assim, exato. Uma vez eu falei isso, tiraram com a minha cara. Mas por que hoje em dia o pessoal não consegue conversar? Né? Porque não tem a arte da conversação. E até pode ser, mas talvez é porque a vida é muito mole. Aquilo é o que tá na tábua de Sebes, assim, né? Isso é a vida mole. Viver a partir da fortuna. Deu sorte, não deu sorte. Deu sorte, não deu sorte. Só vive ali. E aí, claro, na vida mole, tudo é um simpósio ao mesmo tempo que nada é. Tu não tem assim que, não, olha, os persas estão à porta. Vamos ver o que nós temos que fazer como parar, família. Conversar, exatamente, né? Nós temos que nos reunir aqui e tal, tem que ter o tempo de descanso. Por que o simpósio é simpósio? Agora, assim, o que eu quis dizer Deixa só colocar isso aqui. Por que não é simpósio? Porque quando nós temos o exemplo do simpósio de Platão ali, os caras se reuniram para falar do amor. Ninguém faz isso. Assim, não, faz. Quando tu tá ferrado, aí é que eu digo, quando tá ferrado. Quando tá ferrado, exatamente isso. Hoje, né? Hoje em dia que a gente tem a impressão que a gente não tá ferrado hoje em dia, certo? Exato. Todo mundo quer achar uma coisa pra estar ferrado, mas não. Mas aí que tá. Todo mundo quer achar um. Aí que tá. Eu acho que o pessoal. Aí que tá. Se a gente vai ver, por exemplo, por que essa. Voltando ao negócio dos cursos, de cursos aleatórios, coisa assim, na verdade o que tu precisa mesmo é de um bom simpósio. Sim. Precisa de uma boa conversa com amigos ali que estejam passando por problemas amorosos ou que tenham passado. É aquele negócio do Cícero lá com... Eu recém tinha subido a minha toga viril e aí eu fui mandado pro Xévola. Daí cheguei lá no Xévola e me contou quando o sogro dele estava lá reunido em casa falando sobre a amizade dele com o Cipião e tal. Porque tinha um problema na época. O Cipião tinha morrido e o Lélio, ele não foi no enterro. Sim. Ele não pôde comparecer no enterro e os genros começaram a perguntar, olha só, Lélio, mas eu sei, assim, tu não compareceu no enterro, mas isso aí, provavelmente tu se sentiu mal e não pôde comparecer mesmo.
e tal. E aí começa uma conversa de onde Cícero tira praticamente uma doutrina sobre a amizade. Então, esse tipo de sim, mas para acontecer isso precisa do quê? Das artes da conversação. Claro, mas aí que tá a lógica, vamos dizer assim, que as doutrinas, elas vão surgir, a parte teórica das coisas, ela vai surgir quando tu tá conversando, descobre, pô, não posso esquecer isso. Sim. Eu não posso esquecer esse negócio, calma aí. Isso é muito bom, isso me ajuda. Mas o que eu quero, então eu vou pegar o da Amicítia e vou parafrasear para a frase do Enio que é citada ali, certo? Que ele diz, amicus certus in re incerta cernitur. Eu vou dizer assim, ó, omnia in re incerta cernuntur. Exatamente. Certo? Todas as coisas podem ser discernidas in re incerta. Certo? Se tu tiveres assim, então, para discernir, certo? Que é o que a lógica faz, assim. Que é justamente separar, né? O discerende, assim, não só discerende, mas discerende, separar, recortar as coisas. Exato, né? Só em re incerta. Se a coisa está muito certa, aí pronto, aí acaba... Tu não enxerga, não tem por que enxergar. E lembra, inclusive, o nome de um podcast nosso que era uma sarna para se coçar. O pessoal também, eles entram nos cursos porque eles querem ficar na maciota. Mas tu já tá na maciota. Já tá na maciota. Tu não tá vendo. Exatamente. Tu não estás vendo que tu estás na maciota, mas estás. Então, o que tu precisa é da sarna para se coçar. Só que é um meio termo, eu acho, assim, tu não tem que... Tu não vai morrer amanhã. Tu não vai morrer. Os peças não vão atacar daqui a algumas semanas. Talvez daqui a 3 meses, mas... Tu não tem que estar construindo um navio e coisas assim, deixando de fazer qualquer outra coisa para certo... eu penso assim na história do Rio Grande do Sul de 100 anos atrás, certo? 100 anos atrás, agora é Revolução de 23, certo? Chimangos e maragatos e tal, tu tava ali criando tuas vacas. Aí tu engordou 10 cabeças de boi nos últimos 2 anos. Aí chega um batalhão e diz assim, a gente precisa disso aqui para a Revolução, para alimentar as tropas. E deu. E tu tem que dizer, sim, tá, porque tu não tem um monte de homem armado para defender tuas cabeças de boi, certo? E pronto. Aí nessa situação tu forja homens da política e tal, os Getúlio Vargas, os Pinheiro Machado, os não sei o quê, e numa situação assim. Agora, quando tu tá assim, tu tem as tuas cabeças de boi aí que tu sabe daqui a 2 anos vai vender e ninguém vai te levar, assim, tipo, não vai surgir nada. Não, porque uma coisa assim, ó, pode vir um bando sem terra e matar os teus boi contra a lei e tu pode processá-los e tal, agora o problema é quando é de acordo com a lei, certo? O sujeito vem tomar a tua propriedade dentro da lei, é situação exceção, estado de exceção e coisa assim, né? Isso aí já é um dos problemas, né? Judicialização de tudo, assim. Então tá tudo previsto. Tudo previsto. Não tem nada que possa acontecer que vai te surpreender, que vai ter tudo previsto, exato. Tu vai ter que exercitar o teu engenho para resolver. Tem, né? Mas é que aí também as coisas estão muito sutis, então é difícil. O pessoal não vê os problemas mais hoje em dia, né? Mas tá cada vez mais difícil. Antigamente era isso. Chegava o cara ali, ó, vou ter que levar aí os teus bois e deu. Aí, já é imediato, coisa clara. Sim. Hoje em dia todos os problemas são sutis e tal. Por isso tem cursos sobre como dormir bem e tal. Exato. Tipo de coisa que virou problema, assim. E tem... Mas aí que tá, né? O cara, ele sente uma necessidade... vamos dizer assim... Eu durmo mal todo dia e, vida que segue. Assim. Eu acho que o cara sente que ele não tem um grande problema na vida e parece que ele começa a procurar assim, não, agora aqui eu vou ver essas coisas que não parecem... que eu tenho dúvida aqui e elas vão me fazer eu chegar até o meu próximo nível. Acho que tem uma coisa meio de procurar ali algum problema no meio dessas coisas. Mas eu ia falar do quanto os gregos ainda nessa época, a gente pega assim, esse período até Péricles, os gregos eles já haviam se consagrado nesse momento no estudo até mesmo da ergonomia. Poxa, é difícil de tu ter
nesses povos antigos, um estudo tão detalhado, um cuidado tão detalhado com ergonomia. Ou seja, como as pessoas se as pessoas vão estar na inclinação correta na sua cadeira, se não vai fazer mal para a coluna, se... Cara, vou dizer isso é um negócio do Brasil, ó, Brasil. Eu sei que vocês têm uma média de 1,60 m, mas podia ter uma loja de roupa que vendesse camisas e calças para quem tem mais de 1,80 m, né? É uma questão simples, assim, a camisa podia servir na manga, assim, né? A calça podia ficar, enfim... Quem tem 1,80 m nem sempre tem 140 quilos, que é o que o brasileiro ele acredita, assim. Bom, se o sujeito tem né, quando o meu caso, assim, tem 1,89 m, logo ele tem 140 quilos. Ele põe, eu acho, num software, assim, e cresce para todos os lados. Cresce para tudo. Cresce proporcionalmente, ele né? pega um cara de 1,50 m ampliado, é isso que ele faz. Exato. Para todos os lados. Amplia os então, assim, nem isso o brasileiro sabe fazer. Imagina qualquer outra coisa. Eu só queria que soubesse fazer calças e camisas no Brasil, certo? Exatamente, é por aí. Não. Problema. E aí, então, eu tô falando de problemas de artes mecânicas que não estão resolvidos, sendo que as pessoas só pensam nisso. O dia todo pensando em artes mecânicas e tinha que resolver um problema só de fazer uma roupa para quem olha só, eu não sei, é que em regiões do Brasil talvez as pessoas tenham 1,60 m e aí elas estão satisfeitas, mas não sei, assim, na minha família nós todos tivemos que dormir com os pés para fora, já é uma coisa assim. Nós vivemos no Brasil, as camas têm 1,80 m, tu tem que dormir com o pé para fora. Tu tem que usar roupas ou muito largas ou curtas, né? Então, assim, para fechar no pescoço tem que ser... O negócio vai ficar parecendo um saco de batata, né? Coisas do tipo, assim, de ergonomia que o sujeito acha que, bom, se é ser humano, ele não é assim, né? Então, assim, pensem... Vamos pensar em artes mecânicas, vamos pensar em todos os aspectos. Vamos pensar nos problemas. Vamos pensar nos problemas reais. Um problema real é que as roupas não têm medidas humanas. Mas isso é um negócio, na verdade, é um negócio do mundo todo. Né? O mundo todo passa por... Não. Aí eu vou ter que defender a Alemanha, que é o país onde as artes mecânicas deram certo. Isso, tá, mas certo? Tudo bem. O único lugar a do Alemanha, planeta... olha só, da onde... Já que a gente entrou nesse negócio, eu só digo uma coisa sobre a Alemanha. A Alemanha é foi onde nasceu o design. Pronto, acabou. E ele acabou tudo. E aí o melhor que tem de design que veio pro Brasil, a gente sabe, tá? Tem um cara vivo que trouxe, eu não sei se ele, eu acho que ele tá vivo ainda, tá? Hans Donner. Não, que trouxe os moldes, os melhores moldes do design, o melhor da Alemanha, do design alemão para o Brasil, foi o Alexandre Wollner, e trouxe isso na área principalmente do design visual. Mas aí que tá, é recente. O estudo de design como ciência no Brasil é recente, tá? E aí encerra esse negócio. Mas eu queria falar das outras luzes. Das outras luzes. Mas então, só para fechar. Eu tava falando da transição. Artes mecânicas, todo mundo só pensa nisso, mas não pensa. Porque todo mundo vive para isso, porém falta ali as outras luzes. Falta ali a luz da razão. Pensar, né? Porque eu estou pensando nas artes mecânicas, sabe? Mas não sabe pensar. Daí complicou. Exatamente. Então, o que acontece? Como é que acontece o simpósio do Sócrates e os outros caras ali? É porque eles sabem retórica. E o que eles estão fazendo ali? Exercícios de retórica. Dão um tema e os caras saem com teorias, assim, estupendas, certo? Só que não é só a teoria é muito interessante. Porque o jeito que eles falam, quando tu escutas sei lá, quem é que tá ali, é o Eurípides? Não, é o... Então o dramaturgo ali é o Eurípides, né? Não, desculpa, é o cômico, é o Aristófanes. Porque é contemporâneo Aristófanes. Então o Aristófanes ali, aí tu escuta a teoria dele. É isso aí, o amor é isso aí. Tá, é meio
Aí vem um outro cara e conta a teoria dele. Ah, não, mas isso aqui tá mais legal ainda, ou quase tão legal quanto, não sei agora. Aí vem o terceiro, o quarto, e tu fica embasbacado com cada uma deles, porque eles sabem a arte da retórica. Então, para conversar, no mínimo, tu tem que ter a arte da retórica, né? Tem que... Pra convencer. Fora a gramática, que tá na base de tu tudo. Tu não consegue ler o Santo Tomás de Aquino se não for assim também. Se tu começares a ler um artigo da Suma Teológica, não concordares ali com o Vidê Turcoada ali, que ele diz assim, parece que é assim, aí tu mas é assim mesmo. E tu sabes que aquilo ali é errado, já é de cara, exato, porque é a estrutura da obra. Porque é a estrutura da obra, mas tu tem que te convencer daquilo assim pra ter o efeito final ali de ser refutado, senão não funciona, né? Se tu vai lendo reto assim, reto e achando, olha aqui que otário. Tu não sabe conversar, não tem como conversar. Exato, tu tem que concordar primeiro com o sujeito ali, né? E isso é muito difícil fazer. Por quê, né? E hoje em dia, primeiro porque o sujeito vê muito vídeo, muita notícia de quem ele concorda. Ele concorda, ele tem que ficar. E ele forma o seu grupinho de pessoas que falam na mídia, na internet e tal, e ele concorda com aquilo, né? Então, primeira coisa é isso aí. Daí depois quando ele vai assistir ou pegar alguma coisa, porque ele quer refutar. Eu quero refutar os comunistas, eu quero refutar os progressistas e não sei o que e tal, né? Eu disse, cara, não é assim. Não é assim. Não é assim que se refuta. Não é assim que se refuta. Olha, eu não sei. Eu defendo esses Eu não imagino o Papa Bento XVI lendo Leonardo Boff assim, deixa eu refutar isso aqui, assim. Não, eu imagino... O cara não leu ainda. Vou refutar. Exatamente, mas talvez ele esteja certo, cara. Não tá, porque ele é comunista. Cuidado. Calma. Certo? Eu tenho absoluta certeza, eu tenho absoluta certeza eu enxergo na minha frente, certo? O cardeal Josef Ratzinger pegando os textos do Leonardo Boff e cuidando daquilo ali, anotando. E olhando assim, primeira coisa, eu vou ler e talvez ele esteja certo? Senão tu não vai conseguir ler. Se tu vai achando que tu vai refutar o negócio, tu não vai conseguir ler, tu não vai entender o que ele está dizendo. Só que isso, nossa, imagina se alguém vai fazer isso aí hoje em dia. Assim. Mas é que olha só, o cara parte assim do princípio, porque é sã doutrina, então ele tá contra a sã doutrina. Tá, beleza. Tu não leste ainda. Exato. Cara, tu só tem que ler, em primeiro lugar tem que ler. Talvez tu visse um vídeo, alguma coisa. Você tem que saber o que tá ali. O que tá dito. Antes de qualquer coisa. Coisa de história do Brasil e tal. Porque é uma feminista que escreveu. É uma feminista, logo deve estar tudo errado. Calma, tu não sabe estudar. Tu não sabe estudar, tu não sabe ler. E ela vai te refutar no fim porque tu não tá exatamente, normalmente tu faz isso aí pra te protegeres porque tu não tens condições de avaliar o negócio. Tu não vai conseguir conversar com a pessoa. Tu não vai conseguir conversar. Tu não sabe conversar, cara. Tu não sabe conversar. Aí o que é o negócio? Por isso que o Sócrates ele preferia no simpósio mesmo e estar ali sentado conversando com os caras do que pegar e ler um texto do cara. Ele era até contra que se escrevesse, porque daí tu já ia com essas pedradas aí e tal, e o sujeito não podia... O cara não tá na tua frente. Não tá na tua frente, tu tem que estar na frente. Né? É que nem chega a feminista. Porque as mulheres foram oprimidas ao longo da história e tudo. Não foram oprimidas. Cara, é improvável, cara. É improvável que elas não tenham sido oprimidas um pouco, cara. Então não dá pra tu entrar com essa teoria reta e abrangente. As mulheres não foram oprimidas nunca. Exato. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, e aí tem dois grupos que quem é que vai sobreviver na dialética histórica. Quem tiver mais filho, tu confia nisso, mas então tu não tem que estar discutindo, tem que estar fazendo filho. Isso é bem mais efetivo. Exato, para com esse negócio de ficar lendo negócio e ouvindo gente só falando de um lado, porque não vai funcionar. Nas a questão artes da toda, conversação não vai funcionar. É assim, hoje em dia o sujeito já não conhece mais, de qualquer lado, pode ser da direita, pode ser da esquerda, mas o sujeito ele nem... Então vamos fazer um simpósio, então. Eu vou convidar 3 pessoas de cada lado aqui pra gente
discutir, né? Sim. Vou convidar pessoas que têm 5 visões diferentes sobre um assunto. Dá para fazer? Não, porque tu nem conhece essas pessoas, porque tu tá tão isolado dentro do teu... Sim. Dentro do teu mundo do YouTube. Gostoso. Dentro do teu conforto, não é nem o mundo do YouTube, é o teu mundo da tua bolha, assim, né? Tu tem uma bolha... Eu me lembro daquele famoso debate do Olavo com o Alaor Café. E é muito engraçado, porque o Olavo fica em vários momentos, ele fica, eu concordo aqui com o professor Alaor Café e não sei o quê. E realmente... No final descamba, né? No final os caras estão se xingando. Mas durante o grosso do debate, o Olavo concorda com umas partes, discorda de outras, porque é o normal. Porque o Alaor Café é um ser humano, ele não vai errar em tudo. Sim, não tem como. Ele é comunista, ele vai lá e refuta os pontos assim. E olha que é um debatezinho, assim, debate, que é coisa chata. O pessoal chega aqui na aula de história, tá? Adolescentes, no Colégio São José. Aí, alguns já vem com Nós realmente não temos, as pessoas que matriculam os filhos aqui, não é gente que vai chegar assim, porque a Idade Média é a Idade das Trevas, certo? Dificilmente vai chegar assim. Não chega assim, mas chega ao contrário, que também tem que ser desfeito. A Idade Média é maravilhoso, o negócio é se vestir de cavaleiro, é ser cruzadinho, isso aí chega aqui, calma. Mas tu não leu Thomas Woods? Eu sim, li o Thomas Woods, certo? Mas cuidado, tá? Aquilo ali, tudo é maravilhoso. Olha aqui, a igreja inventou as universidades, vai dizer que ela é contra o conhecimento. Eu disse, olha, com esse argumento aí tu tá me convencendo que ela é contra o conhecimento mesmo, que inventou a universidade, certo? Se fosse a favor, não teria inventado uma porcaria dessa, né? Então, mas por quê? Porque é perigoso, calma. Não é assim, na Idade Média isso é uma heresia, isso está dizendo que já existiu um tempo depois do pecado original e que era maravilhoso e perfeito, que tinha praticamente o céu na terra, certo? As heresias que existiam na Idade Média são muito piores do que as modernas. Realmente, há problemas de confusão de igrejas, investiduras leigas e não sei o que, várias coisas assim. Eu disse, não, mas isso aí já é a decadência, não sei o que. Eu disse, não, vou mais para trás ainda. Quando que existiu isso aí? Foi na Alta Idade Média, então, que era bom. Exato, que o sujeito montava ali, quando terminou de levantar as paredes do mosteiro, aí vinha invasão de dinamarquês e queimava tudo. Certo? Né? Então, isso com relação a várias outras coisas, né? Aí tem a visão de Portugal, a visão que está errada, que é a que a gente ouve normalmente nas escolas, assim, Portugal veio aqui roubar o nosso ouro. Isso só, não é? Sifilizar o Brasil, né? Beleza. Agora, não civilizou? Sim. Tinha sífilis antes? Não. E agora, depois tinha? Sim. Então, pronto. Esse é um ponto, não é para discutir. Não levou ouro, não levou... E não levou ouro e essas coisas assim. É óbvio que levou. Certo? Agora, a questão toda não é de saber se levou ou não, mas é que o imposto era só 1/5 e não sei o quê. Eu disse, Agora, tu ficar estudando história para achar um herói e alguém que possa ser idolatrado o fulano sim, foi um grande governante e tal. Calma, não é bem por aí, certo? Não dá para estudar história assim. Por que estão fazendo isso, certo? Então, tudo tem que ter assim, vamos achar quem é o cara que eu vou gostar e quem é o cara que eu vou odiar nesse período histórico, nesse contexto, nessas coisas assim, como se isso fosse estudar, assim, tentar achar os... Aí o cara vai lá e lê Benjamin Franklin, ele lê a biografia, ele, cara legal, mas era maçom, que pena, porque eu ia gostar dele. Não, é que é tudo isso, o que me parece, tudo isso tá numa clave muito poética, assim, o pessoal estuda na clave poética e eles ficam jogando arquétipos, tipo, paraíso na terra, Idade Média. Hoje em dia, fim dos tempos. Isso. Escatologia. Tal. Então eles ficam jogando com conceitos que são poéticos. Última fala. E eles não entram na conversação que depois o poético... Pega o Marco Aurélio. Aí os caras começam a ler Marco Aurélio
ele lê uma frase no Facebook, no Instagram, alguém fez uma... Porque agora também na moda coisa de estoico e tal, né? Tá, sim, tem toda a livraria tem um livro do Marco Aurélio. Masculinidade estoica. Então tá todo mundo tá lendo Marco Aurélio. Aí, beleza. Aí o sujeito vê ali, mas perseguiu cristãos. É o comentário que o cara vai ali, posta alguma coisa do Marco Aurélio, exagerada também, achando ele grandes coisas, né? Sim. E aí vem um outro, mas perseguiu cristãos. Mas tem teorias que dizem que ele não tava sabendo. não perseguiu tanto assim. Não, Ele não matou tanto. Foi o vice-regente. Exato. Ele nem sabia, cara. Senão não teria perseguido. Pessoal, a gente vai ter que deixar. Continuar a conversa. Mas então é o seguinte, ó. Se não tiver os outros estudia, não adianta. Se tiver só os outros estudos e não tiver as artes mecânicas também não adianta. Então, vai ficar deficiente. De novo, os Lumina, né? Que hoje nós falamos mais sobre a chave dos Lumina. Mas lançando luz sobre os estudos. Exatamente. Então, assim, ó, reza e pede ao Pai das Luzes que te conceda as luzes. E fica aberto para todas as luzes. Deixa-te iluminar por todas as luzes. E não só, senão não vai dar certo. Daqui a pouco tá postando coisa aí na internet reclamando que o Marco Aurélio perseguia cristão, querendo refutar teólogo. Mas ele foi assim. O pai do Cômodos. Olha como ele criou o filho dele. Isso, né? Exatamente. Então, assim, o pior, sei lá, os filhos do Nero eram melhor do que os do Marco Aurélio. Pois é. Os filhos do Calígula. Certo? Não, então. E é isso, olha só. E estudando os Estúdia, cara criou o tu descobre que o pensamento poético, esse que fala de paraíso, fim dos tempos, etc., ele não é aplicável ao mundo agora. Ele é aplicável à origem e ao fim mesmo. Tá? Não agora, não fica jogando esses conceitos melhor. O pessoal acha que é o fim agora. Agora é o pior, antes era o melhor. Isso é muito pouco, certo? Estudando, tu vais conseguir outros conceitos que vão matizar as coisas, que vão e te colocar um pouquinho melhor na realidade. Assim. Daí tu não vai viver sofrendo o tempo todo, porque passou o paraíso da Idade Média e agora tu estás nos fins dos tempos. Que se forem os fins dos tempos, aliás, não tem o que fazer. Parece aquele estilo ali da Cidade Baixa que ouvem Beatles e acho que aqueles tempos eram bons. Era o paraíso, exatamente. O Éden era a época dos Beatles, que era lindo. Isso, Woodstock, sim. Uhum. Depois que pararam de usar amplificador de válvula, estragou o rock. Tem que ser. Não, pessoal, inventaram o CD, né? Inventaram o CD. Muito obrigado. Nós vamos continuar essa conversa no próximo podcast, porque vai aí ainda umas 20 horas de conversa sobre os Estúdia. Beleza.